Fala pessoal, meu nome é Erickson Cunha e esse é o primeiro vídeo aqui no meu canal. Nesse canal eu pretendo falar um pouco sobre música, filmes, séries, enfim, coisas que me chamam a atenção por aí. E eu quero trazer aqui um pouco, das minhas percepções, fazer uma resenha. Não é uma crítica, apesar de eu ser jornalista, eu não sou especialista em crítica e a minha intenção nem é essa. Acho que tem outros críticos aí pelo YouTube que são muito bons. E a minha ideia é realmente aqui trazer algumas impressões, e algumas referências que eu tenho na cabeça quando eu escuto um bom disco, quando eu vejo um filme e indicar para vocês que acompanham aqui o canal, né? E hoje eu vou falar do novo disco do Leprous, né? É um disco que chama Melodies of Atonement e é um disco muito interessante, né? Eu conheci o Leprous recentemente, não faz muito tempo. Vou contar um pouco mais essa história aqui ao longo desse vídeo. Então, antes de começar, vale sempre lembrar, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta aqui embaixo as suas impressões sobre Melodies of Atonement. Bom, pessoal, para quem não conhece, o Leprous, ela é uma banda lá da Noruega. O princípio da banda é fazer um rock mais progressivo. Existe até um termo que eu vi recentemente aí, algumas bandas utilizando, que é o post-rock, que é meio que uma mistura ali de heavy metal com rock progressivo, com rock comum, enfim. Não é um termo assim que dá para definir muito bem, as bandas. Acho que fica a caráter de cada banda se vai utilizar esse gênero ou não. No primeiro momento eu achei que o Leprous ia um pouco para esse lado, Porque como eu disse lá no começo do vídeo, eu conheci o Leprous há uns 4 meses atrás. Minha esposa estava passando por uma situação, complicada ali de saúde e andando pela cidade para cima e para baixo eu buscava bandas diferentes de para ouvir. E o pós-rock, é uma vertente atual do rock and roll que me chama muito a atenção. Então, procurando nessas bandas que se autodenominam, do pós-rock, desse movimento, acabei encontrando uma música que chama From the Flames, do Leprous. E ela é uma música que a hora que eu ouvi, o vocalista ali, me chamou muita atenção. E eu fui buscar outras músicas, fui buscar conhecer um pouco mais a banda. E aí eu fui encontrando ali discos excelentes, excelentes, comecei com o Malina, o From the Flames, From the Flame é desse disco, do Malina. E é um disco muito focado ali no progressivo, tem algumas coisas de orquestra, violino, violoncelo, enfim. Outro disco muito bom que eu ouvi deles é o Pitfalls, também tem essa pegada progressiva, com orquestra, com algumas, alguns momentos de ópera rock ali, enfim. E temos o último álbum, antes desse recente, chama Aphelion. E esse álbum, ele já recebeu ali algumas críticas, falando, que era um tanto quanto formulaico, a banda acabou optando um pouco pela obviedade. Pro Aphelion eu não concordei, com esse tipo de opinião. Eu acho o Aphelion muito criativo. Ele tem alguns momentos ali muito legais, do progressivo, tudo mais. Enfim, e chegamos a Melodies, of Atonement, esse disco mais recente. E aí eu acho que eu concordo um pouco mais com essa questão, nesse disco, a banda acaba deixando um pouco de lado o progressivo, eles tiram muitos dos elementos complexos que tinham, nos discos anteriores e vão para um rock mais simples. Simples assim, considerando a própria banda, porque a régua realmente era lá em cima.
E agora eles tiram, né, muitos desses elementos, né, da questão da orquestra mesmo. Você não ouve mais os violinos, né, essa parte de cordas, né, o pessoal das cordas que tinha nos outros discos você não tem, né, nesse disco aqui. É mais cru, né, nesse quesito. O progressivo também, em alguns momentos ele dá a impressão de que vai partir para um progressivo, mas não 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 adiciona muitos elementos nas músicas, né? Há uma progressão, né, na música, mas ele acaba se restringindo ali, né, no seu conceito. Se a gente fosse definir esse disco como progressivo, eu acho que ele é progressivo como um todo, né? As músicas, elas são bem diferentes umas das outras, né? Os conceitos musicais entre uma música e outra são bem diferentes. E mas a música em si não em alguns momentos ali você vê a progressão, né? Tipo, entra um instrumento, entra outro, e a música vai crescendo, né, no seu ambiente sonoro, mas no geral é meio formulaico, né, o disco. Aí aquela crítica que eu ouvi no Affilion, né, de eles estarem dando essa preferência para um rock, né, mais formulaico, mais simples, talvez se encaixe mais. Não é um disco ruim, é um disco muito bom, né? O Weiner, ele tem uma voz única dentro do rock and roll, uma voz única dentro da música. Ele não perde o tom da voz em nenhum momento, ele não desafina em nenhum momento. Ele canta muito bem, desde notas mais graves, né, os discos mais antigos, ele faz até alguns guturais assim. Tem um ou outro momento nesse disco que ele entra nesses tons guturais. Mas a característica dele são os agudos, os falsetes, né? Os fãs da banda até brincam, né? Nos comentários, né, dos clipes dele, né, da banda, né, que quando o Einard começa a fazer o uá, que é muito característico dele, né, entrar nesses falsetes. Então existe assim, né, uma característica, né, dos fãs sempre esperarem em algum momento da música entrar um falsete do Einard, né? Mas enfim, ele é um cantor assim, quando eu ouvi essa voz, né, do From the Flames, é uma característica única, acho que foi uma das coisas que me fez, né, querer buscar mais a banda, querer conhecer mais a banda foi, né, essa voz do Weiner. E eu me apaixonei, né, por essa sonoridade. E acho que um pouco, né, da minha opinião sobre esse disco mais atual vem disso, né, de eu ter escutado primeiro os discos mais progressivos e chegar, né, tive até a felicidade, né, em menos de 4 meses que eu conheço a banda, o Einar veio para o Brasil, infelizmente eu não consegui ir no show, e agora tem um disco novo da banda, né, no ar aí, né, com músicas que foram lançadas nos últimos 3 meses, né, de pouquinho em pouquinho. Então, de forma geral, é isso, né? O disco ele começa com Silent Walking Alone, com Atonement, que aí eles puxam mais para esse rock and roll, né? Esse rock and roll mais cru, assim, tem elementos eletrônicos, né? Não deixa de ser uma característica do Leprous, mas se você, aquilo que eu falei, né? Se você for comparar com aquela régua alta dos discos anteriores, eles são bem mais crus assim nessas músicas. Depois vem duas que aí talvez entra um pouco da questão da fórmula, né? O My Spectre e I Hear the Sirens. Elas são músicas que entram calma, tem uma explosão, enfim, tem uma cadência ali na música, né? São músicas boas também, eu gostei bastante. Mas realmente são duas músicas que, se você ouvir as duas, elas têm o mesmo padrão assim, musical. Na sequência tem Like a Sunken Ship, e essa eu acho que é aqueles mais exploram, né, a questão do progressivo, porque vão entrando elementos
né, musicais, assim, né, ao longo da música, você vai percebendo, né, escutem, o Lepros sempre escutem num bom fone de ouvido, né, porque eles vão criando, né, essas sonoridades que entram lá atrás, às vezes está aqui na frente, às vezes está de um lado do fone, às vezes do outro, enfim. Esse trabalho da edição de som, né, da técnica de som, é muito bom, né? Parabéns, eu não sei quem que faz essa produção da banda, mas é muito espetacular. E na sequência a gente vai ali para Limbo, né, Faceless, Starlight, também é uma sequência de 3 músicas que são muito legais, né? A Limbo eles até flertam ali com um pouquinho de jazz e tal, uma coisa que não se vê, né? Muito a banda explorando essa questão. E enfim, entra Faceless, Starlight, que também são músicas bem legais. Mas assim, tipo, sempre lembrando, né? Dentro do conceito do disco, se você for ficar comparando com outras coisas da própria banda, vai acabar caindo um pouco, né, a sua régua. Porque as duas músicas seguintes, né, Self-Satisfied, Lullaby e You Free My Soul, elas passam tão batido. Se você estiver ouvindo, né, no shuffle, né, se você estiver ouvindo ali no modo aleatório de músicas, tal, né, você está numa viagem e de repente passar essas 2 músicas, você nem vai lembrar, né? Das outras músicas eu lembro, né? Até Starlight, se tocar, putz, é essa música, eu vou lembrar, tal. Agora, Self-Satisfied Lullaby e You Free My Soul, meio que a criatividade acabou, né? Self-Satisfied Lullaby, basicamente, a música, né? Uma boa parte da música é ele cantando, né? O nome da música, assim, sabe? Sim, não fez o meu estilo, né? Mas, enfim, de forma geral, o disco é muito bom, recomendo, vale a pena, né? É um disco ali nota 7, nota 8, né? Comparado com outras coisas que eu tenho escutado no rock and roll. Eu acho que é uma banda que traz bastante coisa interessante. É um disco que vale a pena ser ouvido. Mas se você for comparar com a discografia da própria banda, aí a nota cai um pouquinho. Cai para um 6,5, 7. Mas fica nisso, né? Tipo, é um disco muito acima da média, só que, né, eu prefiro as questões mais progressivas, assim, né, do que esse rock mais com menos elementos, vamos dizer assim. Um disco que vale a pena, fica essa recomendação então. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, né? A minha intenção é publicar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Por isso que eu comento mais uma vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa like para não perder nenhuma das notificações aqui do canal. Beleza? A gente se vê numa próxima. Um abraço.